Uma nova aula. A aula de hoje será sobre os exames complementares em neurologia. Nós vimos em aulas passadas alguns aspectos básicos da fisiologia e da anatomia do sistema nervoso central e periférico, né? Foram aulas bem amplas e agora nós vamos começar a falar sobre os aspectos clínicos da disciplina. E é interessante, nesse começo, vocês se familiarizarem com os exames complementares que são mais comuns e mais frequentes se fazer em neurologia. Obviamente, não se trata aqui de entrar em detalhes sobre os métodos, mas é necessário que vocês compreendam a lógica por trás do método complementar de diagnóstico, entendam as principais indicações e quando eles são necessários de serem feitos. Importante também ter uma noção básica sobre como eles devem ser interpretados, tá? Bom, claro que o diagnóstico neurológico ele começa, como tudo em medicina, com uma boa anamnese, uma boa história clínica, o exame físico geral e o exame neurológico, que é um exame mais particular, né? Um exame que tem toda uma lógica diferente do exame físico geral em medicina. E através dessa propedêutica, né, semiológica, nós chegamos a um diagnóstico de uma síndrome e, como no sistema nervoso central as funções são topografadas, vocês viram que para cada função existe um local no cérebro ou na medula em que aquela função ela está localizada. Então é possível fazer também um diagnóstico onde se encontra a lesão. Então o diagnóstico neurológico ele vai desde uma boa história clínica até um exame neurológico detalhado, e aí é possível traçar os diagnósticos sindrômicos e topográficos. E aí falta um diagnóstico da doença em si. E para isso, muitas vezes são necessários lançar mão de exames complementares. Tá? Como o próprio nome diz, são exames que complementam o diagnóstico, que é feito inicialmente através da história clínica e do exame neurológico. Então, se faz todo um raciocínio diagnóstico clínico antes de partir para exames laboratoriais ou exames de imagem ou exames fisiológicos que possam nos ajudar a traçar a hipótese, a confirmar a hipótese diagnóstica. Portanto, quais são os papéis, as funções dos exames complementares? A primeira, como já falei, é confirmar as hipóteses diagnósticas e definir a doença que causa o que está causando os sintomas ao paciente. Portanto, nós temos que confirmar as hipóteses que nós levantamos e definir a doença, dar o diagnóstico final, né? Os exames complementares têm essa função. E além do mais, fazendo parte das duas primeiras, nós podemos excluir diagnósticos diferenciais, né? É possível que mais de uma doença possa causar os mesmos sintomas, então a maneira de excluir outras doenças além de confirmar o diagnóstico, é importante que outras doenças sejam excluídas, né? Então, os exames complementares têm esse papel também de excluir as hipóteses alternativas. E, como eu falei, a exemplo do que acontece com o exame neurológico clínico, existem métodos diagnósticos auxiliares que são específicos e quase que exclusivamente utilizados em neurologia. Alguns desses métodos, alguns desses exames nós vamos discutir nessa aula. Bom, então quais são os exames que eu gostaria de falar para vocês hoje? Lembrando, claro, não é nosso objetivo esgotar os aspectos relacionados a todos os exames, mas dá para vocês uma noção geral de quando se indica, do que se espera do resultado, como interpretar o resultado e qual a metodologia que permite que o exame seja feito. Então nós vamos falar inicialmente sobre o exame de líquido céfalo-raquiano, depois do eletroencefalograma, que mede e que traça as ondas elétricas cerebrais, os potenciais evocados, né, que são exames que medem ou nos dá uma ideia de como está a função fisiológica de várias vias, por exemplo, a via sensitiva, a via motora,
as vias visuais, as vias auditivas, enfim, tudo isso pode ser mapeado e sua interrupção, a interrupção dessas vias podem ser detectadas através desses potenciais evocados corticais. Um outro exame é a eletroneuromiografia, que vai nos dar uma ideia do potencial elétrico dos nervos e dos músculos. E, finalmente, os exames de neuroimagem, principalmente a tomografia computadorizada e a ressonância e suas suas diversas possibilidades de diagnóstico em neurologia. Então, de uma forma geral, esse vai ser o panorama da nossa aula. Nós vamos falar desses exames nos próximos slides. Bom, então, falando inicialmente do exame de líquido cefalorraquiano, nós sabemos que o líquor, vamos chamar assim daqui por diante, vamos chamar pelo nome completo, mas pelo apelido, digamos assim, de líquor, é o líquido cefalorraquiano, ele é produzido pelos plexos coroides. Os plexos coroides são um sistema de células que está presente no sistema ventricular, né, que são aquelas cavidades que ficam no interior do cérebro, que nós mostramos na primeira aula de anatomia. É por ali que circula o líquor. Ele é produzido, portanto, nesses plexos coroides que estão dentro dessas cavidades, e eles começam a circular e a banhar todo o sistema nervoso central. Tanto o cérebro quanto a medula, ela é envolto por esse líquor, tá? Então, o líquor circula a partir dos ventrículos e sofre uma reabsorção em estruturas chamadas vilosidades aracnoideias, tá? que estão presentes em grandes veias dentro do cérebro, basicamente nos seios venosos cerebrais. Então, como ele é absorvido na periferia e produzido no centro, existe um gradiente de pressão em que ele circula por todo o sistema nervoso central. Então, todos nós temos um volume aproximado de 150 ml de líquor no nosso sistema nervoso central, né? E esse volume de líquor ele é renovado diariamente. Então, a cada dia nós produzimos uma quantidade semelhante de líquor, ok? Mas por que o líquor existe? Por que é necessário que ocorra a presença de um líquor, né, de um líquido no sistema nervoso central? Primeiro, o líquor ele confere uma proteção mecânica, como se fosse um colchão de água, né? Então, o cérebro ele é revestido, digamos assim, protegido por esse colchão de água, e esse colchão dá uma proteção mecânica. Como o cérebro ele não está grudado no crânio, no osso da cabeça, existe um movimento relativo dentro do crânio e do cérebro. Então, se nós andamos, nós pulamos, esse cérebro se movimenta lá dentro. Quando nós corremos também, quando nós espirramos, tossimos, etc. Então, esse movimento relativo do cérebro dentro do crânio, dentro da cabeça, ele é amortecido por esse colchão de água, entre aspas, na verdade, um colchão de líquor, que protege o cérebro de pequenos traumatismos durante essas atividades do dia a dia, tá? Então, essa é uma das funções do líquor. Outra função é que esse líquido facilita a rápida difusão de substâncias no sistema nervoso central, né? Então, difusão de líquor, difusão de anticorpos, difusão de substâncias que precisam ser excretadas do sistema nervoso central. Isso rapidamente pode ser feito através do sistema de líquor. E, finalmente, ele permite uma melhor homogeneização das respostas de defesa do sistema nervoso central a agressões, particularmente as agressões infecciosas. Então, há uma possibilidade da difusão de células, difusão de anticorpos, que podem melhorar a defesa do sistema nervoso central em infecções, principalmente infecções como meningite e encefalites, ok? Tanto assim que o exame que permite o diagnóstico de uma meningite é o exame de líquor, conforme nós vamos ver. Existe uma barreira hematoencefálica que mantém o equilíbrio metabólico entre o líquido e o sistema nervoso central.
O que é a barreira hematoencefálica? Nem todas as substâncias que circulam no cérebro, no sangue, passam para o cérebro. Existe uma barreira que bloqueia a passagem de muitas substâncias. Algumas substâncias, elas conseguem atravessar, outras não conseguem. Isso é muito importante porque muitas toxinas ou muitos metabólicos que circulam no nosso organismo não conseguem adentrar o cérebro. Então isso protege o cérebro de muitas agressões metabólicas, tá? Então não é qualquer substância que consegue penetrar no cérebro devido a essa barreira hematoencefálica. Desse modo, existe uma diferença grande entre a composição do líquor e a composição do sangue. Então, a quantidade de células, de proteína, de glicose, de lactato, por exemplo, diferem entre o sangue e o líquor, já que existe uma barreira que se interpõe entre um e outro e permite que essa diferença ela ocorra. Tá? Então, como nós podemos ter acesso ao líquor para que nós possamos avaliá-lo e fazer com que ele nos possa ser útil de forma diagnóstica. Então, nós podemos obter líquor através de uma punção lobar do sistema subaracnoideu ou de uma punção do ventrículo cerebral. Tá? Essas são as duas formas de colher o líquor modernamente. É possível colher através da punção aqui na coluna cervical, mas esse método de punção cervical é cada vez menos utilizado e só é utilizado quando nós não podemos colher o líquor de outra maneira. Então, para colher o líquor, eu vou me deter mais a coleta lombar, que é feita de modo mais ambulatorial. A coleta do líquido ventricular, em geral, é feita em casos muito específicos e não está no nosso objetivo discutir a coleta ventricular. Então vamos falar sobre a coleta de líquido lombar no espaço subaracnoideu. Nós podemos utilizar os espaços L3 e L4, ou seja, entre a vértebra lombar 3 e 4, entre a vértebra lombar 4 e 5, ou entre a vértebra lombar 5 e a primeira sacral. Tá? Então são esses espaços aqui em que nós podemos fazer a coleta de líquor lombar. Como eu falei, é possível fazer cervical na suboccipital, cada vez menos se faz, a não ser quando é impossível colher líquido lombar, você pode fazer líquido suboccipital, tá? Uma punção entre a última vértebra cervical e o crânio. Bom, após a coleta do líquor, o indivíduo deve permanecer em repouso por um período compreendido entre 24 e 48 horas, porque pode ocorrer cefaleia pós-punção. À medida que você punciona, você tira líquor, isso diminui a pressão licórica e essa diminuição da pressão licórica pode gerar uma cefaleia pós-punção. Daí a necessidade de fazer o exame e o paciente ficar deitado um período mínimo de 24 horas. Permanecer em repouso, né? Bom, aqui essas figuras ilustram a punção lombar, né? Que é feito nesses espaços que eu descrevi antes, ok? E se palpa um processo espinhoso e outro, e entre um osso e outro se introduz uma agulha. Essa agulha vai penetrar a pele e vai atravessar a dura mater, tá? E vai penetrar no canal da medula e retirar líquido que pode ser avaliado em exames específicos. Lembrando que nessa altura da coluna lombar não existe mais medula, aí existem raízes da cauda equina, conforme vocês se lembram da aula de anatomia. Então não existe risco de fazer uma punção nesses níveis se atingir a medula, tá? Então é um procedimento relativamente seguro. Então o paciente ele se dobra num decúbito lateral e é feita a flexão do joelho sobre o abdômen para que o espaço da coluna se abra e é possível a coleta do material com retirada do exame para se fazer a punção. Bom, aqui um caso clínico de fato feito. Uma das informações que nós podemos ter é a medida da pressão da coluna de líquor. Nós podemos medir a pressão licórica.
Em algumas situações, a pressão licórica pode estar aumentada, pode estar diminuída. Então, esse dado de pressão do líquido é o primeiro dado que nós obtemos através da punção lombar. Os outros dados vão ser através da análise do líquor que é coletado em recipientes apropriados e enviados ao laboratório. Tá? Então, quando está indicado o exame de líquor? Primeira indicação, a indicação mais frequente, são as infecções. Aí, as meningites, tanto as meningites virais, as bacterianas, fúngicas, etc. Tá? Outras indicações são as doenças inflamatórias do sistema nervoso central, no que diz respeito aqui, principalmente as doenças desmelinizantes. Né? As doenças desmelinizantes são as doenças inflamatórias da mielina, né? Daquela camada de proteica e celular que protege os axônios. Então, as doenças desmelinizantes, elas podem ser detectadas através do exame do líquor. Doenças vasculares, principalmente aquelas que causam sangramento. Então, o sangramento se espalha, a hemorragia se espalha no líquor e ao puncionar nós podemos ter aí a presença de sangue no líquor, o que denota uma doença vascular, principalmente os aneurismas cerebrais rotos. As neoplasias, né, doenças tumorais, doenças cancerígenas, que podem se espalhar no sistema nervoso. Através da punção é possível, em algumas situações, detectar a presença de células neoplásicas no líquor. E as doenças degenerativas, as demências também podem ser, o líquor pode ser um exame de boa acurácia, né? Bom, então, as meningites, né? O que é a meningite? Como o próprio nome diz, é uma infecção das meninges. As meninges são membranas que recobrem o cérebro, tá? Então, aqui nesse corte vocês observam o cérebro em amarelo, o crânio aqui, né, o osso da cabeça, e entre o cérebro e o crânio nós vemos o líquor aqui circulando, né, em cinza, só que o cérebro, até chegar ao osso, ele é revestido por membranas. Essas membranas são chamadas meninges. Existe uma fina membrana que recobre o cérebro, que é a pia mater. Depois uma membrana mais externa chamada dura mater, que está acolada ao osso. Aqui é o osso, aqui seria a dura mater. E entre a dura mater e a pia mater, nós temos uma membrana de aracnoide, que é uma membrana trabeculada, que lembra teias de aranha, daí o nome é aracnoide. E é nesse espaço, que nós chamamos de espaço subaracnoideu, que está contido o líquido cefalorraquidiano, tá? Então, numa situação em que uma bactéria ou um vírus causam inflamação dessas membranas, né? A inflamação dessas membranas, portanto, seria uma meningite, né? Uma infecção aqui das meninges cerebrais. O líquor que circula aqui vai nos dar o diagnóstico, porque ele vai ter reações inflamatórias infecciosas que nós vamos ver através do exame microscópico laboratorial do líquor. Ok? Contraindicações. Nós não podemos colher líquor em duas situações principais. A primeira, quando existe hipertensão intracraniana. Existe um tumor cerebral que está causando o aumento da pressão intracraniana, e se nós tirarmos líquor, nós vamos fazer com que haja um gradiente de pressão. E aí esse gradiente de pressão pode levar à piora do paciente devido às chamadas herniações cerebrais. Uma outra contraindicação são as infecções de pele no local da punção. É claro que você não vai puncionar através de uma pele infectada, você pode levar infecção da pele para o sistema nervoso, que seria catastrófico. Então, são duas contraindicações ao exame de líquor. Então, através do exame de líquor, nós vamos ver várias coisas, né? Vamos inicialmente estudar a pressão, conforme nós já vimos. Aspecto e cor do líquor pode nos dar informações preciosas. Por exemplo, um líquor que esteja hemorrágico pode denotar uma hemorragia do sistema nervoso. Um líquor turvo pode denotar uma infecção. Tá? Então, só pelo aspecto macroscópico de olhar, de inspecionar o líquor, é possível já ter uma ideia diagnóstica.
Depois nós vamos ter que fazer uma análise dos tipos celulares que estão presentes no líquor. Depois um exame bioquímico de proteínas, quantidade de glicose, lactato, anticorpos para algumas doenças infecciosas como sífilis, neurocercose, HIV, infecções bacterianas, etc. E na parte microbiológica é fazer a bacterioscopia para saber se é possível ver alguma bactéria já com microscópio e a cultura em placas específicas de crescimento. Desse modo, nós temos um perfil completo do líquor que pode nos ajudar no diagnóstico. Bom, então nas meningites, que é o diagnóstico mais comum, o diagnóstico mais comum em que o líquor é utilizado, em relação ao aspecto e cor, o líquor é turvo. Então, nas meningites, o líquor não é límpido. O aspecto do líquor normal é água, como se estivesse vendo água. Se tiver uma meningite, ele vai se apresentar turvo, né? Às vezes até mesmo purulento, dependendo da gravidade da meningite. Em relação aos exames citomorfológicos, nós vamos ver uma neutrofilia, ou seja, um aumento dos neutrófilos quando a infecção é bacteriana, ou um aspecto de uma predominância de linfócitos ou monócitos, são as meningites linfomonocitárias e são as virais. Então, a primeira diferença entre a meningite viral e bacteriana é que na bacteriana existe o predomínio de neutrófilos e na viral o predomínio de linfócitos. A proteína está aumentada nas duas situações, na viral e na bacteriana. A glicose, em geral, está bem diminuída nas bacterianas, pode estar um pouco diminuída nas viral, mas é mais marcadamente diminuída nas meningites bacterianas. E o lactato, que é um metabólito, né, está elevado. Okay? Então, essas são as principais características gerais da meningite. Aqui, o que diferencia basicamente a meningite bacteriana da viral é a presença de neutrófilos e ou monófilos, respectivamente. Bom, vamos passar adiante, então. Então, para resumir, o que nós vamos encontrar no líquor com meningite? Tá? Células aumentadas, proteínas aumentadas e glicose diminuída. Então, esse é o aspecto típico de um líquor em um paciente com meningite, seja viral, seja bacteriana. O que difere a meningite viral da bacteriana aqui, principalmente, é o tipo de célula que está predominante e o grau de diminuição da glicose. A diminuição da glicose nas meningites bacterianas podem ser dramáticas. Ok? Bom, depois de feito essas aferições metabólicas no líquor, né, nós vamos fazer uma avaliação da microbiologia. Então aqui observe uma placa de cultura em que é colocado um meio de cultura, o líquor, um crescimento sem crescimento bacteriano e uma placa com crescimento bacteriano. Observem várias colônias de bactéria crescendo aqui na placa. Tá? Então é possível saber se o líquor está estéril ou se ele já está infectado através da cultura. Se identifica o tipo de bactéria que está ali presente e se utiliza o antibiótico ao qual aquela bactéria é sensível. Tá? Então, desse modo, nós temos o diagnóstico das infecções através do sistema nervoso central, através do líquor. Bom, o próximo exame que nós vamos falar é o eletroencefalograma. Tá? O eletroencefalograma é o exame que nos permite analisar e registrar os sinais elétricos gerados pelo cérebro. As diferenças de potenciais entre grupos de neurônios são medidas através da colocação de eletrodos no couro cabeludo e um outro eletrodo posicionado num ponto eletricamente inativo, né? Então é possível captar várias diferenças de potenciais entre vários eletrodos em diferentes posições no crânio em relação a esse colocado na orelha. Classicamente, tradicionalmente, são colocados 23 eletrodos e nós conseguimos registrar essas atividades elétricas no cérebro. O tempo mínimo de registro, 20 minutos, né, quando ele é feito ambulatorialmente. Existem algumas situações em que é necessário deixar o eletroencefalograma mais tempo, nos casos das epilepsias de difícil controle, conforme nós vamos ver depois. Então, aqui para ilustrar para vocês,
O eletrodo é colocado no gel, né, e ele é alocado aqui em áreas específicas do scalp da paciente, e a diferença de potenciais entre esses eletrodos é medida através do aparelho, e depois o exame é registrado de uma forma gráfica num computador que está acoplado aos eletrodos, ok? E o que se obtém é esse traçado aqui, tá? Um traçado típico de um eletroencefalograma normal, e cada diferença de potencial é registrado aqui conforme vocês veem, eletrodo 1, eletrodo 2, etc. Okay? Então, através da análise dessas curvas, nós podemos identificar padrões que podem nos permitir no diagnóstico de uma certa situação clínica. Tá? Bom, no adulto normal, em vigília, nós vamos reconhecer dois ritmos daquelas ondas que nós vimos no slide anterior. O ritmo alfa, que é um ritmo que o paciente está relaxado e com os olhos fechados, tem uma frequência de 8 a 12 Hz, e o ritmo beta, que é um ritmo um pouco maior, é de 13 a 30 Hz, tá? Que pode estar presente em algumas situações clínicas, encefalopatia, uso de remédios, por exemplo, como o uso de benzodiazepínicos, ok? Então, através da identificação desses ritmos, nós podemos ter alguma indicação de como está o funcionamento elétrico do cérebro e se isso é relacionado ou não a alguma doença, tá? Então, no sono, no adulto normal, se nós formos medir fazer um eletroencefalograma, medir os potenciais elétricos cerebrais no adulto normal no sono, nós vamos reconhecer 5 estágios, né? O estágio 1, onde aquele ritmo alfa começa a desaparecer, e começa a aparecer outros ritmos aqui, os fusos do sono, no estágio 2. Então, o paciente está já dormindo, né? Estágio 3 e 4 vão aparecer mais ondas lentas em relação ao que era o estágio 2. E o quinto sono é o sono chamado sono REM, né? REM recebe esse nome pelo nome inglês Rapid Eye Movements, ou seja, movimentos oculares rápidos que ocorrem nessa fase do sono. Ela é muito semelhante do ponto de vista de ritmo ao estágio 1, porém existe atonia muscular. É a fase do sono mais profundo, é a fase em que os sonhos ocorrem, né? Então, a pessoa nesta fase aqui do sono REM, estágio 5, está sonhando, ok? Nós sonhamos todas as noites, porque todas as noites no sono nós vamos ter sono REM. O fato é que nós muitas vezes não nos lembramos do sonho, porque nós só nos lembramos do sonho quando nós acordamos em seguida. Ou seja, nós nos lembramos porque nós fazemos a memória do sono e nos lembramos. Se nós não acordarmos após no sono REM, nós não vamos nos lembrar, embora tenhamos sonhado, porque a memória só funciona com o paciente acordado. Então, para se lembrar do sonho, é preciso acordar logo em seguida a ele. O que eu quero dizer com isso? É que o sonho está sempre presente, porque nós vamos ter, em todas as vezes que dormimos, o sono REM presente, tá? O fato é que algumas vezes nós lembramos, outras vezes nós não lembramos. Se acordamos ou não após o sono, nós vamos lembrar. Se nós não acordarmos após o sonho, nós não nos lembraremos, ok? Então, quais são as anormalidades que o eletro pode nos mostrar? Ele pode estar alentecido completamente, ou seja, todas aquelas frequências daquelas ondas vão estar mais lentas, tá? Isso é presente principalmente nas encefalopatias, nas doenças metabólicas do cérebro, por exemplo. O alentecimento pode ocorrer em algumas situações, tá? E que essas situações estão localizadas, elas não são generalizadas, ou seja, isso é muito comum em pacientes com tumores cerebrais. E existem outras alterações do elétrico que estão relacionadas à atividade epiléptica, né? As descargas epileptiformes, as ondas e as atividades periódicas focais generalizadas.
Isso denota a presença de um foco epiléptico, seja ele focal ou uma atividade epiléptica generalizada, conforme nós vamos ver depois. Então, o eletroencefalograma é o exame essencial para o diagnóstico das epilepsias, ok? Bom, então, conforme eu já falei aqui, nas lesões estruturais do cérebro, por exemplo, um tumor, um hematoma, nós vamos ter um alentecimento focal ou difuso, dependendo do comprometimento cerebral. Quanto mais comprometido o cérebro estiver, maior a tendência a apresentar um alentecimento difuso quando se faz o eletroencefalograma. Nas intoxicações, nos distúrbios metabólicos, como existe um acometimento completo do cérebro, essas anormalidades são difusas, tá? Então, o que acontece, por exemplo, no paciente em coma? No paciente em coma, existe um alentecimento geral e um achatamento das ondas do eletroencefalograma. Se esse coma progredir para morte encefálica, ou seja, não há mais atividade cerebral, o que acontece na morte encefálica no eletro é que aquelas ondas que vocês vão ver aqui, que vocês viram no elétron, vão ficar uma reta, ou seja, não existe diferença de potencial, não existe alteração, não existe função cerebral, portanto, na morte encefálica nós não vamos ter atividade elétrica cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que o eletroencefalograma pode ser usado também para o diagnóstico da morte encefálica, da morte cerebral, ok? E na epilepsia nós vamos a observar aquelas anormalidades paroxísticas, ou seja, anormalidades específicas no eletro. Tá? É possível estimular a atividade epiléptica fazendo fotoestimulação, ou seja, colocando uma luz para piscar em frente ao paciente, por exemplo. A hiperpneia, fazer o paciente respirar rapidamente, ou mesmo o sono pode provocar a atividade epiléptica e essa atividade ser vista no eletroencefalograma. Em algumas situações de crises repetidas e de difícil controle, em algumas situações é necessário fazer um eletro de 24 horas. Um eletro onde o paciente fica sendo observado e aquelas ondas ficam sendo registradas continuamente, e se ele apresentar crise, é possível fazer uma correlação com o achado do eletroencefalograma. Isso é para o caso de epilepsia de difícil controle, tá? E aqui a atividade epiléptica no eletro, né? Paciente com atividade elétrica epiléptica na região correspondente a esses eletrodos, ok? Bem diferente das outras regiões, certo? Então, desse modo, é possível detectar uma atividade epileptiforme. Então, nós já falamos aqui, à medida que fomos discorrendo sobre o eletroencefalograma, então, as principais indicações do eletro são as epilepsias, as demências, as encefalites, né, intoxicações, os distúrbios metabólicos e a morte encefálica, ok? Na prática, o que se faz mais para o diagnóstico de epilepsia, de morte encefálica, o eletroencefalograma é um exame bastante utilizado. É possível também fazer um chamado mapeamento da atividade elétrica cerebral através de colocar essas ondas e traduzi-las em termos de cores no cérebro, tá? Isso é um mapeamento cerebral, mas isso acrescenta muito pouco ou quase nada ao que o traçado tradicional já nos oferece. E aqui um caso de um paciente grave que é necessário fazer uma monitoração eletroencefalográfica contínua. Então, observe que o paciente está na UTI, com vários eletrodos implantados, com o eletroencefalograma sendo feito continuamente, né? Nós podemos observar na tela aqui. E ele também é filmado, de modo que se ele apresentar alguma crise clínica de epilepsia, movimentos anormais, contrações tônico-clônicas, enfim, nós podemos fazer a correlação do que nós vemos no vídeo e do que nós vemos aqui no eletroencefalograma. Ok? Ok? É um eletroencefalograma de longa duração. Seguindo em frente, então, o eletroencefalograma, como nós vimos, nos dá uma ideia da função elétrica cerebral, ou seja, um exame fisiológico.
Outro exame que nos permite medir a fisiologia ou entender a fisiologia do sistema nervoso central em determinadas situações clínicas são chamados potenciais evocados. O que significa isso? No potencial evocado, eu estimulo uma área do cérebro ou da periferia e vejo como esse impulso chega lá do outro lado. Se eu estimulo o córtex, eu vejo como ele chega na periferia, tá? Então, se houver alguma interrupção ao longo da via desse estímulo, o potencial evocado vai me mostrar. Então, se eu desconfio de alguma lesão da via motora, estimulo a área motora lá em cima e meço o potencial evocado que chega na periferia, eu vou ter uma ideia da função da via motora. Então, o potencial evocado ele pode medir uma função motora, uma função sensitiva, aí só muda o local da estimulação e o local onde eu vou medir o estímulo, né? Aqui seria a área da sensibilidade, e aqui seria o nervo sensitivo, aqui seria a área cortical motora e na periferia seria o nervo motor. O potencial pode medir também a questão do som, potencial auditivo, a função visual, e isso nos permite detectar lesões subclínicas em vias de condução, tá? Ou mesmo para fazer acompanhamento de procedimentos cirúrgicos. Quando nós estamos operando em áreas funcionalmente importantes, o potencial evocado pode nos dar uma ideia de se está havendo lesão ou não da via neurológica que está nas proximidades. Então, o exemplo do potencial somatosensitivo é o potencial motor. É colocado um eletrodo aqui no crânio, né? Na projeção da área sensitiva e aqui no nervo sensitivo na perna. E aí nós conseguimos ver a transmissão desse impulso que sai daqui e chega até aqui, tá? E através da análise dessas ondas nós podemos imaginar como está a transmissão desse impulso. Esse impulso busca mapear alterações que são encontradas ao longo de toda a via sensitiva, conforme nós vimos nas aulas anteriores, ok? O potencial evocado motor é a mesma lógica, né? Só que nós vamos ver aqui os nervos, os músculos, né? Os nervos motores. Lembrando que existe a representação somatotópica da área motora cortical, aquele homúnculo chamado homúnculo de Penfield, né? Que representações do corpo no córtex cerebral, lembrando que a mão, a face, tem grandes representações corticais, tá? Então nós podemos medir a função das vias motoras ao longo de toda a sua trajetória e verificar como está o seu funcionamento. Um exame muito parecido com o potencial evocado é a eletroneuromiografia, só que no caso da eletroneuromiografia, nós vamos medir apenas a atividade elétrica na periferia. Nós não vamos envolver vias que estejam dentro do sistema nervoso central, né, como nós vimos no caso do potencial evocado. Então, nós podemos estudar a condução do nervo periférico ou a função do músculo através da eletroneuromiografia. O nome de estudo: atividade elétrica no nervo e no músculo, ok? Então, a indicação é para lesões topográficas da seção do sistema nervoso periférico, tá? Se eu busco um exame fisiológico para detectar alguma lesão no sistema nervoso central, os potenciais evocados são mais interessantes. No sistema nervoso periférico, aí a eletroneuromiografia é mais interessante. Nos permite uma diferenciação se é uma lesão do nervo, do músculo ou da junção neuromuscular, tá? Uma disfunção do nervo, por exemplo, uma neurite, uma neuropatia, um exemplo mais frequente, uma neuropatia diabética, né? Ou uma lesão muscular, como as miosites, a inflamação do músculo, as miopatias, né? A doença muscular de fundo genético, por exemplo, isso tudo pode ser visto através da eletroneuromiografia, ok? E o princípio é muito parecido, se faz um potencial, se estuda potenciais dos nervos sensitivos e após o estímulo é verificado
uma curva de função da via sensitiva, né? A mesma coisa para a via motora. Se faz um estímulo no nervo e se capta o potencial no músculo. Então, a partir desses procedimentos, nós conseguimos mapear a função do nervo e ou do músculo através da eletroneuromiografia. Muito bem, então nós falamos do eletro, do potencial evocado e da eletroneuromiografia, que são exames fisiológicos, que vão nos medir ou que nos vão dar ideia da fisiologia da função do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. Okay? Existe um outro grupo de exames que vai nos permitir ver e avaliar estruturalmente o sistema nervoso, que são os chamados exames de imagem, tá? Dos principais, aqui destacando a ressonância magnética e a tomografia de crânio, tá? Então, começando pela ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que não utiliza raio-x, portanto não envolve radiação, não tem aquele risco da radiação, de induzir doenças malignas, enfim. Então, a ressonância magnética não tem esse risco, né, de submeter o paciente à radiação. Essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que ela adquire imagens nos 3 planos espaciais, axial, sagital e coronal, tá? Além de oblíquos. Então, aqui nós podemos fazer exames nesse eixo, no eixo axial, no eixo sagital. Então, nós podemos ver as imagens como se estivesse vendo um perfil do paciente. Aqui nós estaríamos vendo de cima para baixo, né? Ou no plano coronal, de lado a lado, ok? Então, a ressonância magnética nos permite essa versatilidade de enxergar o corpo humano de diferentes perspectivas. Então, o paciente entra no aparelho de ressonância magnética, que na verdade é um grande ímã. Tá? Esse ímã, falando do ponto de vista técnico, ele vai, só como curiosidade, vocês não precisam dominar o assunto, mas ele vai orientar os átomos de hidrogênio nas moléculas de água de uma forma, e aí, subitamente, ele retira esse estímulo, os spins do átomo de hidrogênio voltam à sua orientação original, e essa diferença entre um spin do átomo antes e depois da estimulação vai ser traduzida em termos de imagem. Tá? Um exame muito sofisticado do ponto de vista técnico e do ponto de vista de conceito, ok? Então, é um exame que vai permitir uma alta sensibilidade para identificar diferentes tipos de tecido, principalmente no cérebro, vai mostrar com exatidão o que é cérebro, o que é tumor, o que é edema, o que é infarto, né? Porque ele tem essa versatilidade de mostrar os diferentes tecidos, tá? Então, é relativamente fácil interpretar a ressonância magnética, porque a alteração, na maior parte das vezes, é muito notadamente vista através do exame de ressonância magnética. Tá? É um exame muito bom para para tecido nervoso, né? Porque ela tem uma sensibilidade alta para tecidos moles. O sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, medula são tecidos moles, mas é um exame que não se presta muito a avaliar ossos. Tá? Então, para avaliar crânio, a ressonância magnética não é um exame com boa acurácia e eficácia. Permite uma boa visibilização de inflamações, infecções, edemas, neoplasias, conforme nós já vimos anteriormente. Tá? Então, a ressonância magnética ela pode, de acordo com a técnica que é utilizada, permitir a visibilização de diferentes lesões. Por exemplo, aqui nessa aquisição, chamada aquisição em T1, aparentemente não se vê lesão, mas quando nós mudamos para uma aquisição em T2, que modifica aqui o sinal do líquor, por exemplo, o líquor aqui está preto nos ventrículos, né? Aqui são ventrículos repletos de líquor, nós falamos antes. Nessa aquisição aqui ele aparece preto, aqui no mesmo paciente aparece em branco, porque foram mudadas as especificações do aparelho, e nós já vemos aparecer aqui áreas da doença, né? Áreas de edema ou de desmielinização, enfim, seja o que for aqui, tá? Então, é muito versátil, nós podemos utilizar sequências diferentes de ressonância para mostrar diferentes lesões também.
Então, nós podemos utilizar a ressonância magnética em uma ampla variedade de doenças do sistema nervoso. É o exame talvez mais utilizado em neurologia e neurocirurgia e nos permite o diagnóstico de tumores do sistema nervoso, processos inflamatórios, alterações da mielinização, por exemplo, esclerose múltipla. As lesões da esclerose múltipla podem ser vistas com bastante evidência nos exames de ressonância magnética, malformações congênitas, malformações vasculares, aneurismas cerebrais, isquemias, ou seja, os acidentes vasculares cerebrais, utilizado para estudar síndromes convulsivas e mesmo para fazer análises funcionais, tá? Da função do sistema nervoso. É possível com softwares modernos, além de ver a estrutura cerebral, nós podemos estudar também a função através da ressonância magnética. Aqui exemplos, um grande tumor cerebelar, aqui uma lesão cerebral, observem aqui delineado. Então a ressonância magnética é um exame que nos permite um diagnóstico de uma ampla variedade de doenças. Aqui um grande tumor hipofisário, né? Exemplos da aplicação da ressonância magnética. Na coluna vertebral também a ressonância é utilizada com muita frequência para o diagnóstico das dores lombares, dores torácicas, dores cervicais, investigação de hérnias de disco, compressões radiculares, compressões medulares, artrose e tumores da coluna e da medula. Tá? É um exame com muita frequência utilizado. Aqui nós observamos a aplicação da ressonância magnética para estudar uma fratura de uma vértebra torácica, né? Aqui a ressonância magnética utilizada no crânio para um diagnóstico de encefalite no lobo temporal. Observem aqui a área toda delineada de inflamação no cérebro, encefalite. Okay? Aqui o diagnóstico de um tumor cerebral em outro paciente. Aqui no mesmo paciente aquele tumor, tá? E assim nós podemos utilizar a ressonância magnética para múltiplas situações neurológicas. É possível também estudar através da ressonância os vasos cerebrais. Tá? Fazer uma análise angiográfica, e aí eu não preciso fazer o cateterismo, eu posso ver os vasos de uma forma menos invasiva, sem introduzir um risco do cateterismo, através da ressonância magnética. Tá? Então, a angiorressonância ela tem um grau de resolução baixo quando comparada ao cateterismo, mas ela pode ser utilizada como exame de triagem, ou seja, para saber se é necessário fazer ou não o cateterismo depois. Tá? Ela não precisa da injeção do contraste, mas a sensibilidade pode ser melhorada com a injeção do contraste gadolínio. Lembrando que não é contraste iodado, ou seja, quem tem alergia ao iodo pode fazer a ressonância magnética, porque o contraste não é iodado, não envolve radiação, não envolve raio-x, ok? Então, através da angiorressonância, nós podemos investigar aqui, nós podemos ver os vasos dentro do corpo e saber se o paciente tem uma estenose, um estreitamento, uma oclusão, um aneurisma, uma malformação vascular, ok? Aqui um exemplo clínico, um paciente com as carótidas normais, aqui seria a carótida cervical, aqui seria o compartimento intracraniano, já dentro do crânio, tá? E aqui seria o tórax, a aorta. E aqui nós vemos as carótidas no pescoço, a carótida cervical, um paciente normal. Um outro caso de um paciente com estreitamento, com a placa de aterosclerose na carótida, o que pode colocar esse paciente em risco de AVC, tá? Então, a ressonância magnética nos permite ver essas coisas, os vasos, sem ser um exame invasivo, ok? Bom, um outro exame agora, saindo da ressonância magnética, bastante utilizada, a tomografia computadorizada. A tomografia, ao contrário da ressonância, envolve a utilização de radiação, tá? Então, pressupõe uma carga de radiação ao paciente, ok? E, ao contrário, por esse mesmo motivo, me permite uma melhor avaliação óssea do crânio do paciente. E ela, ao contrário da ressonância, não nos permite uma diferenciação muito versátil, né, de parênquima
e outras alterações do tecido cerebral. Porque na tomografia o líquor aqui dentro do ventrículo sempre vai aparecer preto, hipodenso, e o osso vai aparecer hiperdenso, mais branco, e o parênquima cerebral num tom de cinza que nós chamamos de isodenso. Okay? Exemplos do uso da tomografia, observem aqui uma grande lesão branca hiperdensa aqui, isso é sangue, isso é um hematoma traumático, né, causando um desvio das estruturas cerebrais. Aqui nós temos uma outra situação em que nós temos um componente de sangue aqui, agudo, branco, e aqui um outro componente mais preto, né, mais líquido, mais aquoso, portanto, quanto mais preto, mais próximo da água. Esse é um hematoma subdural crônico com dois componentes, um componente agudo e um componente crônico ou subagudo. Tá? São situações em que eu mostro aqui como a tomografia pode ser utilizada para detectar essas variantes de sangramento agudo, sangramento mais crônico, etc. Um outro exemplo, um hematoma subdural crônico, aqui todo preto, tá vendo? É crônico, então o sangue já foi hidrolisado, causando também um desvio importante das estruturas. Okay? Mais exemplos, aqui um exemplo de uma contusão cerebral na tomografia, isso é sangue, né? Isso é uma hemorragia, isso aqui preto em volta é edema ou isquemia. Então, isso aqui é uma contusão cerebral traumática. Okay? Um outro exemplo de tomografia, nós vemos aqui uma área preta, que é uma área de edema, causado por uma lesão que nós podemos ver aqui, um tumor cerebral. Tá? Aqui o tumor, após a injeção do contraste, o contraste ele é captado com mais abundância pela lesão, pelo tumor, e em volta do tumor, essa área escura aqui é um edema. Okay? Aqui um outro exemplo, um exemplo de um acidente vascular cerebral. O primeiro dia, quando o paciente chega, a tomografia mostra uma imagem já preta aqui, uma isquemia se desenhando. E depois de 4 dias essa isquemia está bem delimitada, tá? Então isso mostra muitas vezes que o paciente chega com a clínica de AVC ao pronto-socorro e a tomografia pode ser normal, porque o infarto na tomografia vai levar um tempo para se manifestar radiologicamente, tá? Um outro exemplo, o estudo de lesões traumáticas, aqui mostrando fraturas no crânio, tá? Então, observe a perda da continuidade do osso. Houve uma perda devido a um trauma aqui nessa região que causou essa fratura. E, através da fratura, entrou ar dentro do crânio. Observe, esse preto aqui é ar chamado pneumocéfalo. É ar dentro da estrutura craniana. Ok? Bom, era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. E espero que vocês tenham aproveitado a aula. Muito obrigado.